Olá, boa noite. Boa noite. Consistório no Vaticano. Você sabe o que é e o que significa para a igreja o encontro do Papa com os cardeais? O Canção Nova Notícias vai exibir reportagens para explicar como surgiu esta reunião. ONU questiona ataque do presidente Daniel Ortega à democracia e à igreja na Nicarágua. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para as comemorações do bicentenário da independência. A CNBB orienta leigos e clero para as eleições de outubro. E TSE apresenta cartilha sobre o voto consciente. Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Os 30 anos de uma associação que oferece apoio a essas pessoas. E a criação da Embaixada pela Vida. Domingo especial para o litoral paulista, evangelização e solidariedade no Canção Nova Abraça Santos. Sábado de reencontro da família salesiana em Romaria ao Santuário de Aparecida. O Canção Nova Notícias está começando. No próximo sábado, dia 27, o Papa Francisco vai realizar no Vaticano mais um consistório ordinário público. Por este motivo, esta semana, vamos exibir reportagens sobre o tema para explicar um pouco desse evento que reúne os cardeais do mundo todo. Nesta primeira reportagem, você vai saber o que é um consistório, como surgiu esta reunião e qual o significado para a igreja. Nas palavras de Bento XVI, uma celebração carregada de profundo significado espiritual e eclesial. O tom vermelho das vestes usadas pelos cardeais remete ao martírio e demonstra a importante missão que receberam. Consistório significa onde se encontram reunidos, ou seja, é a reunião solene dos cardeais com o Papa para auxiliá-lo em alguma questão do governo da igreja. Os consistórios são divididos em extraordinários e ordinários. Os ordinários são aqueles que são feitos com os cardeais residentes em Roma. Os extraordinários são aqueles nos quais participam todos os cardeais. E o consistório para a criação de novos cardeais se chama ordinário público. Este encontro do Papa com o Colégio Cardinalício é inspirado no Sacro Consistório do Império Romano, que reunia o imperador e seus conselheiros. Outro modelo foi o Concílio Romano. Como isso passou para a igreja? Bem, no primeiro milênio nós temos o Papa se servindo dos bispos das dioceses que circundam Roma, ou seja, as dioceses suburbicárias, dos presbíteros e dos diáconos da Diocese de Roma. Aí até por isso nós vemos a divisão entre cardeais, bispos, presbíteros e diáconos, mas isso é um outro assunto. E depois ele começou a se servir também de outros clérigos da Península Itálica, no chamado Concílio Romano. Só que da virada do primeiro para o segundo milênio, esse concílio romano se tornou um pouco impraticável, porque a logística não era muito boa para a locomoção dos clérigos até Roma. Acontece que, nessa virada de milênio, a cúria romana ela começa a ganhar o corpo que nós vemos hoje. E aí os papas começam a se servir mais dos cardeais propriamente. A partir do século XII, a Igreja estreitou ainda mais o aconselhamento do Papa pelos cardeais. E já no século XVI, o consistório começou a ganhar o rosto que conhecemos hoje. Lembrar que no século XII, o Papa Alexandre III, ele que começa a se servir somente dos cardeais para aconselhar. No século XIII, a gente tem consistório até 3 vezes por semana. E por que nós não temos, então, consistório tão regularmente como nós vemos antes? Bom, porque a partir do século XVI, a igreja, a cúria, ela começa a ganhar o rosto, eu disse do corpo, mas agora ela começa a ganhar o rosto que nós vemos hoje. E os papas começam a se servir das congregações romanas, que hoje são chamadas, foram renomeadas pelo Papa Francisco, de castérios. A celebração é de grande valor para a Igreja e ao povo de Deus.
o valor do consistório para a igreja é que a gente vê através deles que o Papa não governa sem escutar outras pessoas. O consistório representa toda a igreja junto ao Papa, através dos nossos cardeais. E na Canção Nova você vai ficar por dentro de tudo o que acontece nesse consistório. E agora nós vamos a Brasília chamar Ronaldo da Silva para falar da chegada do coração de Dom Pedro I ao Brasil, para as comemorações dos 200 anos de independência do país. Uma boa noite, Ronaldo. Olá, boa noite para você também e boa noite para todo o Brasil que nos acompanha agora. Olha, o órgão coração vai ficar em Brasília pelos próximos 2 finais de semana. A negociação para trazer o coração do imperador ao Brasil foi longa e envolveu autoridades brasileiras, portuguesas e membros da Irmandade da Lapa, que fica na cidade do Porto, em Portugal. Em setembro de 1822, o então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro I, declarou independência da coroa portuguesa. A partir daquela data, o Brasil poderia seguir seu caminho livre dos colonizadores. Dom Pedro abdicou do trono em 1831 e voltou para Portugal, onde morreu de tuberculose. O coração dele foi guardado e conservado pela Irmandade da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. Para comemorar o bicentenário da independência, o governo brasileiro solicitou um empréstimo ao governo português. Hoje, devemos à existência do Brasil como nação livre, à ousada decisão tomada por Dom Pedro e à dedicação de tantos outros que se entregaram a esse ideal. O avião com o coração do imperador Dom Pedro I chegou à base aérea de Brasília às 9h55. Por aqui foi recebido com honras de chefe de Estado, na presença de ministros e autoridades militares. Daqui segue para a exposição no Palácio Itamaraty. O coração fica guardado em um vaso de vidro com formol e pesa cerca de 9 quilos. A escolta do órgão de Portugal até o Brasil foi feita por um representante do governo brasileiro e pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. É muito importante também para Portugal, porque foi ele também que nos libertou do jugo que tínhamos. O embaixador de Portugal no Brasil disse que a presença do coração de Dom Pedro em solo brasileiro é um momento único. Tal como único foi também o momento e o modo como a independência do Brasil de Portugal teve lugar há 200 anos atrás. O coração será exposto no Palácio Itamaraty, em Brasília, e pode ser visitado pelo público aos sábados e domingos. Durante a semana, receberá visitas agendadas de estudantes. Amanhã, será levado para uma cerimônia no Palácio do Planalto. Hoje, 22 de agosto, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. No Brasil, existem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Infelizmente, muitos são abandonados pela família. Para garantir que essas pessoas vivam com dignidade, foi criada a Embaixada pela Vida. Na deficiência intelectual, a pessoa apresenta um atraso no seu desenvolvimento, dificuldades para aprender e realizar tarefas do dia a dia e interagir com o meio em que vive. Ou seja, existe um comprometimento cognitivo que prejudica algumas habilidades. Por outro lado, eles desenvolvem muito amor pelo próximo e um sorriso apaixonante. A comunidade católica Jesus Menino é a prova de que o amor não vê diferenças. Acolhe crianças com vários tipos de deficiência. O fundador Antônio Tavares, mais conhecido como Tônio, já adotou mais de 45 crianças abandonadas. Durante 3 anos comecei a fazer uma movimentação de oração, de fé, e muitos jovens foram seguindo, querendo entrar naquela instituição e viver. Foi aí nasceu de ter uma casa. Hoje já se faz 32 anos. A missão chegou na Itália, muito forte, depois chegou a Portugal. E depois os meninos começaram a viajar muito, devido à Jornada Mundial da Juventude, visitar alguns países onde tiveram a jornada. Eles cantaram para o Papa várias vezes.
A missão alcança o Brasil e o mundo. As casas de acolhimento estão em Petrópolis, Brasília e Portugal. Nelas moram pessoas adotadas, consagrados de aliança, famílias novas, vocacionados e voluntários. Nós somos adotados por esse amor, por essa paternidade que Deus escolheu para o Tony. Então a comunidade Jesus Menino, para mim hoje, é um sonho de Deus na família. Um levantamento do Instituto de Estatística e Geografia, o IBGE, aponta que no Brasil existem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Mas, infelizmente, muitas crianças são abandonadas logo após o parto. E o abandono por deficiência preocupa instituições e o governo. Para garantir o direito de pessoas com deficiência a viver com dignidade, foi criada a Embaixada pela Vida. Esta sugestão foi acolhida no início do ano pelo presidente Jair Bolsonaro. O embaixador será Antônio Tavares, que vai assumir esta missão em nome da Igreja Católica. Viver em família e defender a vida é o objetivo desse, vamos chamar, desse prêmio, né? Porque eu acho que não é um cargo, é um prêmio dado à igreja, dado à nossa missão Jesus Menino, dado aos movimentos pró-vida, de ter um representante ligado e conferido pelo governo federal. Uma missão que vai transformar ainda mais a vida daqueles que tanto lutaram para viver. Mesmo em meio às limitações, nos ensinam que é possível amar. Estamos juntos num só coração. Daqui a pouco eu volto, mas em São Paulo, nossa equipe mostra iniciativas relacionadas à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla. Olá, Rodrigo, boa noite. Ronaldo da Silva, boa noite a você e a todos que nos acompanham. A nossa equipe de reportagem foi conhecer uma associação que há mais de 30 anos presta esse tipo de apoio aqui em São Paulo. O olhar da Vilma para o filho Vitor é de carinho e muito cuidado. Há pelo menos 8 anos, ela acompanha o desenvolvimento dele graças ao apoio dessa instituição especializada em pessoas com deficiência múltipla. Ele tem perda auditiva, teve paralisia cerebral, né? Todo um conjunto. Faz culinária, faz educação física, trabalha com parte de papelaria, todas essas atividades. Ele adora, né? Há 31 anos, a Associação Arrinsa presta apoio a pessoas com deficiência múltipla e também surdos cegos. Por aqui, a prioridade é a educação. Além desses programas, a associação oferece atendimento domiciliar e aulas online para pacientes impossibilitados de sair de casa. Para ser atendido na nossa instituição, tem que ser aluno com surdo-cegueira ou deficiência múltipla sensorial. Então, a surdo-cegueira tem que ter algum comprometimento de visão e de audição associados. E na deficiência múltipla sensorial, tem que ter ou visão ou audição associado a outra deficiência. Para estimular trabalhos como esse, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla, este ano tem o tema de superar barreiras para garantir a inclusão. As pessoas com deficiências, para viver com mais qualidade, precisam ter acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho, ao esporte, à cultura e ao lazer. E com esse carinho, atenção e dedicação, a associação traz essa inclusão às pessoas com deficiência. Prova disso é o desenvolvimento do Vitor. Vitor, antes ele beliscava todo mundo, ele empurrava, agora ele tem mais contato com outras pessoas, né? Do meio dele, né? Na oração do Ângelus deste domingo, o Papa Francisco expressou sua preocupação com a Nicarágua. Os detalhes com Danúbia Gleiser. O Papa disse que acompanha de perto com preocupação e tristeza a situação da Nicarágua, envolvendo pessoas e instituições. O Santo Padre expressou sua convicção e esperança de que, por meio de um diálogo aberto e sincero, se possa encontrar as bases para uma convivência respeitosa e pacífica. E pediu a intercessão da Virgem Maria.
Em seu discurso, o Papa refletiu a passagem do Evangelho de Lucas que diz: procurai entrar pela porta estreita, e destacou que, embora seja estreita, está aberta para todos. Esta porta é o próprio Jesus, explicou o pontífice. Ao final, o Papa questionou de que lado queremos estar. Preferimos o caminho fácil de pensar apenas em nós mesmos ou escolhemos a porta estreita do Evangelho, que desafia nosso egoísmo, mas nos torna capazes de acolher a verdadeira vida que vem de Deus e nos faz felizes? De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. A Organização das Nações Unidas também tem questionado o ataque do governo de Daniel Ortega à democracia e à igreja na Nicarágua. Depois de ser levado pela polícia, o bispo de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, está agora em prisão domiciliar em Manágua, capital nicaragüense. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que há uma séria obstrução do espaço democrático da Nicarágua e está preocupado com os ataques contra a igreja e organizações da sociedade civil. Na semana passada, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Rupert Colville, disse que a violência foi praticada em grande parte pelo Estado. Apelamos às autoridades da Nicarágua para termos acesso a todas as prisões e centros de detenção, onde se acredita que os sequestrados estejam detidos. Até agora, 280 pessoas morreram em conflitos nas ruas, entre elas 19 policiais. Outros 1.830 manifestantes sofreram algum tipo de ferimento. Vamos voltar a Brasília porque o Ronaldo da Silva tem mais informações sobre uma cartilha apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o voto consciente. Ronaldo. Pois é, essa é a cartilha guia do voto consciente, todos fazem a eleição. O texto está disponível para acesso no site do Tribunal Superior Eleitoral, com uma linguagem simples, apresentando a função dos cargos que vão ser preenchidos nas eleições deste ano, além de indicar as regras que regem o pleito eleitoral. Na cartilha também é possível encontrar conteúdo sobre o financiamento das campanhas eleitorais e as regras que esclarecem a respeito das federações partidárias, uma novidade nas eleições deste ano. Mudando de assunto, o Regional Centro-Oeste da CNBB lançou uma nota oficial que orienta leigos e clero nas eleições deste ano. Os bispos ressaltam que elaboraram o documento movidos pela missão apostólica e pelo amor e compromisso com a nação brasileira. Faltam 41 dias para o primeiro turno das eleições 2022. Até lá, os brasileiros devem se preparar, acompanhar os candidatos e analisar de perto as suas propostas. O Regional Centro-Oeste da CNBB publicou uma nota de conscientização para os eleitores. O documento apresenta 6 critérios. Avalie o histórico do candidato, seu itinerário político, se tem uma vida honesta e não está envolvido em fraude ou corrupção. Vote apenas em candidato ficha limpa. Conheça a proposta de governo do candidato. Veja se há um plano consistente e comprometido com o bem comum, em particular com os pobres e excluídos, com a defesa da casa comum, da cultura da paz, com uma economia a serviço da vida. Apoie defensores e promotores da vida humana e de sua dignidade, que sejam contrários ao aborto e à eutanásia. Candidatos que divulguem a verdade dos fatos e não espalhem notícias falsas. A CNBB também orienta os sacerdotes e religiosos. A nota destaca que, sob jurisdição canônica, fica vetado o uso das redes sociais, das celebrações litúrgicas ou outros momentos eclesiais para manifestações político-partidárias. Exceto em locais sagrados, é importante promover encontros com candidatos de partidos diversos, moderados por um membro da comunidade eclesial, com o objetivo de conhecer suas propostas. Na nota, os bispos ainda ressaltam que a participação ativa na política é expressão do amor de Deus, pois através dela é possível construir uma sociedade pautada pela paz, justiça, saúde e educação. Por hoje é só, nós ficamos aqui em Brasília. Desejo a todos um bom começo de semana
e até amanhã. Obrigado, Ronaldo. Boa noite para você. Bom início de semana também aí em Brasília. Vamos falar da frente fria do último fim de semana que começou a perder força. Yara Naires, como é que vai ficar o tempo essa semana, hein? Boa noite a você. Olá, Reinaldo, Adriana, boa noite para vocês e a todos que acompanham a nossa programação. Nessa penúltima semana de agosto, a instabilidade perde força em grande parte do país. O tempo seco e mais quente volta a prevalecer. A meteorologista Karine Gama descreve como ficará o tempo essa semana. Esta massa de ar polar, ela já se afasta do Brasil e perde cada vez mais intensidade. Por isso que é gradativo o aumento das temperaturas, mas ele já acontece. As manhãs ainda serão parcialmente frias em áreas da região sul e também do sudeste brasileiro. Já as tardes voltam a ser bem quentes, muito ensolaradas e também secas, com umidade do ar inferior aos 30% em praticamente todo o centro-oeste, o sudeste e também boa parte da região sul do Brasil. A chuva deve ser muito pontual durante esta semana, acontecendo na faixa leste do Nordeste, partes do litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, também sobre a metade sul do estado do Rio Grande do Sul e nas áreas mais ao norte do Brasil, como Roraima, também boa parte do Amapá e o norte do Amazonas e norte do Pará. Vamos conferir então os termômetros em algumas capitais. Em Palmas, o calor chega aos 37 graus. Cuiabá também terá uma tarde quente, com máxima de 35 graus. Aqui no Sudeste, a capital paulista atinge os 22 graus e em Belo Horizonte, 25 graus. As manhãs estarão mais geladas em Porto Alegre e também em Belo Horizonte, com mínima de 10 graus. Volto com vocês, Adriana, Reinaldo. E agora nós vamos de volta ao São Paulo, porque Rodrigo Luiz tem mais informações que foram destaques neste dia e no final de semana. Boa noite, Rodrigo. Isso aí, estamos de volta para falar agora da liberação do sinal 5G para mais 4 capitais brasileiras. Os detalhes com o repórter Sidney Fernandes. O sinal 5G chegou hoje a 4 capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Palmas, Vitória e Florianópolis. A previsão da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, era que até o fim de setembro todas as capitais estivessem com a cobertura 5G. Mas em reunião realizada no último dia 18 de agosto, o Conselho Diretor da agência decidiu adiar para o dia 28 de outubro. A ampliação do prazo, segundo a Anatel, foi necessária para permitir a conclusão de desocupação da faixa e amenizar possíveis interferências no sinal. Já possuem cobertura 5G outras 8 cidades: São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Goiânia, Distrito Federal, João Pessoa e Salvador. Com as 4 capitais que receberam hoje, ao todo, são 12 cidades que possuem a cobertura 5G. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. E daqui a pouco, aqui na capital paulista, acontece a entrega da medalha São Paulo Apóstolo, uma premiação da Arquidiocese de São Paulo. A cerimônia acontece às 8 da noite no Teatro da PUC. O objetivo da Arquidiocese com o prêmio é valorizar e reconhecer as iniciativas de pessoas e instituições que se destacam na ação missionária, evangelizadora e pastoral. A medalha São Paulo Apóstolo possui 11 categorias e foi instituída em 2015 pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. A TV Canção Nova foi contemplada com o prêmio em 2 ocasiões, na categoria Comunicação. Em 2016, por seu trabalho evangelizador por meios de comunicação. Na ocasião, a medalha foi recebida pelo padre Adriano Zandoná. E no ano passado, pelo documentário Deus Habita Esta Cidade, produzido pelo repórter Sidney Fernandes. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. E olha, o domingo foi muito especial no litoral paulista. A gente preparou um resumo para você do evento Canção Nova Abraça Santos. Porto Santista, o maior da América Latina. Este foi o ponto de encontro da família Canção Nova. Todo o evento, todo acontecimento de evangelização é muito bem-vindo, né? E realmente responde à necessidade que nós temos como igreja de realizar a missão, de sairmos em missão, né?
ser uma igreja realmente missionária. O encontro começou com o testemunho do casal Felipe e Paula. Vitória de Deus após provação na enfermidade. Para mim é um presente muito grande poder estar aqui no Abraça Santos, estar junto com o povo de Deus e ver que a família é grande, a família orou por mim. Foi realmente uma provação muito grande, mas com bastante frutos. Eu vi que Deus usou de uma situação para me tornar um homem melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor, para que eu possa também testemunhar a minha vivência com Deus. E poder abraçar esse povo lindo que veio para o Abraça Santos e vieram de vários lugares. Tem gente de outros países que vieram passar férias, vieram no evento. E a gente está vendo que Deus está realizando na vida das famílias, né? É Ele que veio fazer a obra que Ele precisava fazer. E que bom, né? Muitos corações abertos para receber as bênçãos de Deus. Que a gente está morando em Londres, na Inglaterra. E quando eu vi o Abraça Santos, a vinheta, eu falei, não, eu já vou colocar para a gente participar. Ai, maravilhoso. É uma bênção na nossa vida, né? A Canção Nova é um sinal de Deus na nossa vida. Para fortalecer a nossa fé, né? A nossa busca, né? A Jesus todos os dias. Então nós precisamos desse avivamento, né? Então aqui a gente vai avivar a nossa fé, buscar isso aqui, a fé, né? Buscar Jesus. Celebração que gera partilha, 2,5 toneladas de alimento. Todos os alimentos que foram destinados, que vieram para o evento Canção Nova Abraça São Paulo, serão destinados para instituições de caridades, né? Tanto da Canção Nova, da própria Canção Nova, como algumas instituições de caridades aqui da Baixada Santista, da Diocese de Santos, alguns trabalhos de assistência social. Então, a Canção Nova ele tem esse trabalho ainda, além de toda a parte religiosa e espiritual, esse trabalho social de chegar àquelas pessoas que mais precisam também, o estender a mão ao próximo, né? Um dia inteiro na presença de Deus, momento de abastecer a fé para seguir em missão. E o Abraça Santos para nós, Diocese, é muito importante porque é um momento em que o povo está se sentindo abraçado por Deus, para que depois também eles possam ser instrumentos de Deus lá fora. Saindo desse dia de hoje, eles possam abraçar a humanidade lá fora e para mostrar o amor de Deus, o Deus que ama os seus filhos a todo momento. Que Deus nos abraça para nos fazer fortes, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Essa tríplice dimensão vai nos ajudar a ter a vitória em tudo. Deus abençoe você. Amém. E assim, com essa bênção especial, esse abraço de Deus, a gente encerra a nossa participação daqui da cidade de São Paulo. Fiquem com Deus, uma boa noite, ótima semana para todos. Obrigado, Rodrigo. E eventos como o Canção Nova Abraça Santos, Abraça São Paulo e entre tantos outros que a comunidade realiza, são uma das formas de evangelizar da comunidade Canção Nova. Esses momentos especiais são transmitidos ao vivo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, que é mantido pela generosidade e fidelidade de sócios e benfeitores. Graças a eles, alcançamos 61% da nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês de agosto. E eu convido você a acessar clube.cançãonova.com e ser um sócio evangelizador. Se preferir, doe pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Nós contamos com você para chegar aos 100% da nossa meta. Obrigado por sua fidelidade e comprometimento com a evangelização realizada pela Canção Nova. Voltamos com Canção Nova Notícias para falar da Santa Sé, que autorizou a abertura do processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista. O anúncio foi feito no sábado pelo bispo da Diocese de Crato, no Ceará, Dom Magnus Henrique Lopes, durante Romaria Juazeiro do Norte. Depois da abertura desse processo de beatificação, Padre Cícero já pode ser chamado de servo de Deus. Esse é o momento da investigação de todas as virtudes do candidato. Agora, para se tornar beato, precisa da comprovação de pelo menos um milagre pela intercessão dele. A Diocese de Crato recebe, então, com muita alegria, a notícia de que podemos abrir a causa de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, porque essa herança espiritual ela está em nossas mãos, como igreja, como aquela realidade que acolhe a experiência romeira de toda parte. A Diocese de Crato, como mãe, procurou, sobretudo nos últimos tempos, abraçar, cuidar, sentir e, a partir desse sentimento,
apresentar à Santa Sé a realidade do que temos hoje. O padre Cícero Romão Batista foi um sinal de Deus na vida de tantos irmãos, os pobres, os humildes, aqueles que procuravam essa região em tempos difíceis, à procura, é claro, de serem acolhidos e abraçados em suas dificuldades. Ele foi para cada um deles um pai e um amigo, como ele costumava chamar, meus amiguinhos. Nós vamos agora para a Romaria Salesiana, porque centenas de peregrinos compareceram no último sábado em Romaria à Aparecida. Uma família, pôde se reencontrar em um grande evento para testemunhar a alegria de viver a espiritualidade cristã como auxílio de Nossa Senhora. Porto do Itaguaçu, em Aparecida, local onde a imagem de Nossa Senhora foi encontrada há pouco mais de 300 anos. Em 2022, um reencontro de Maria e Dom Bosco com a família salesiana. É maravilhoso, isso vai encher o nosso coração e dar força para uma caminhada maior, de arrebanhar novamente nossos povo que está afastado, Pessoas de todas as idades atraídas por um carisma, um chamado de evangelização que transforma diariamente a vida de muita gente, de perto ou de longe. É a minha primeira vez, uma sensação maravilhosa, ainda mais depois de 2 anos parada, por conta do Covid-19, mas agora a gente está muito feliz de estar aqui. A Romaria Salesiana deste ano teve como tema, com Maria, educando com amor e sabedoria. Escolha propícia, afinal, dedicar-se aos jovens é presentear a humanidade. Assim sonhou Dom Bosco, assim intercedeu Nossa Senhora, assim realizou o próprio Deus. Ela educou Jesus e o resultado foi muito bom. Então eu tenho certeza que ela pode nos ajudar a sermos verdadeiramente educadores. Em 2020, celebração sem público. Em 2021, alguns participantes. Já neste ano, realidade totalmente diferente. O povo está de volta, testemunhando a alegria de ser de Deus. Tudo isso sob a intercessão daquela quem tudo fez. Dizer salesiano é dizer também mariano, porque Maria foi tudo na vida de Dom Bosco e espero que esta romaria possa confirmar esse amor salesiano. Maria é quem deu a vida ao mundo através do Filho Jesus. Nós temos que continuar a dar vida, continuar a dar força ao Evangelho para podermos transformar a realidade dos jovens e da sociedade. Que bonita a Romaria, né? Olha, você anunciou agora há pouco a reportagem de Nossa Senhora Rainha. Hoje é dia de Nossa Senhora Rainha, mas todos os dias nós pedimos a intercessão dela. Nós tivemos um pequeno problema com a reportagem, com a matéria, mas amanhã nós vamos exibir aqui no Canção Nova Notícias esta reportagem sobre a festa de Nossa Senhora Rainha. É uma reportagem que vem de Belo Horizonte para nós. Ótimo. E o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Olha, logo depois tem Buscar as Coisas do Alto e às 10, Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã, boa noite e paz para você.